Os valentões encharcaram o cabelo dela com supercola, forçando-a a raspar a cabeça e deixando-a com queimaduras. No entanto, eles não sabiam o erro que estavam cometendo, pois ela era uma garota incomum. Larissa tinha acabado de começar o 9º ano na Escola Marista de Campinas quando seu mundo desabou. A garota magra e quieta de 15 anos se tornou um alvo fácil para os valentões da escola. Sendo a garota nova em uma escola onde todos se conheciam desde a infância e onde todo ano alguém sempre era escolhido para ser ridicularizado, Larissa foi a premiada da vez. Seu pai Rogério, percebendo que a filha era fisicamente mais fraca que as demais, a matriculou-a em uma sessão esportiva aos 8 anos de idade. Larissa demonstrou verdadeiro talento, ganhando diversas medalhas em competições juvenis em sua cidade. Meu pai sempre dizia que a verdadeira força não vem de provar algo aos outros, mas de conhecer suas capacidades e usá-las somente quando necessário. Então, Larissa sempre manteve seu treinamento em segredo. Na escola marista, ela era apenas a garota nova, invisível nos dias bons e um alvo nos dias ruins. Os piores dias eram com Gustavo Neves e seus amigos, Bruno e Felipe. Gustavo era a estrela do time de futebol. Bruno tinha quase a mesma constituição física, mas o rosto era sombrio. Felipe era mais alto, com uma risada desagradável que ecoava por toda a sala. Tudo começou com piadinhas e provocações na sala de aula com comentários sobre sua aparência, e depois empurrões no corredor que faziam os livros de Larissa voarem. Ei, 4 olhos, você ao menos sabe falar direito? Fale mais alto, não conseguimos ouvir você. Eles diziam. Larissa seguiu o conselho dos pais. Não se destaque, não se envolva em confusões, isso vai passar sozinho. Ela se mantinha discreta, almoçava na biblioteca e planejava rotas entre as aulas para evitar os valentões. Um dia, estava comendo seu sanduíche quando uma sombra surgiu sobre sua bandeja. Essa é novidade, comentou alguém. Larissa viu Gustavo acompanhado de Bruno e Felipe. Já estou terminando, disse. Larissa baixinho arrumando suas coisas. Eu posso sair se quiser. Mas olha, eu pensei que ela fosse surda, anunciou Gustavo em voz alta. Risadas ecoaram pelas mesas ao redor. Ou talvez muda, acrescentou Bruno, estendendo a mão para pegar os óculos de Larissa. Larissa segurou o pulso dele, um reflexo do treinamento, mas soltou imediatamente. Não se envolva. Lembrou do que dizia seu pai. Esse movimento chamou a atenção de Gustavo. Seus olhos se estreitaram. Você acha isso legal? Não, disse Larissa levantando-se. Eu só quero almoçar. Quando ela se virou, o pé de Felipe disparou. Para frente, acertando-a. Larissa manteve o equilíbrio, mas a bandeja caiu com estrondo. A sala explodiu em gargalhadas. Oh! Sorriu Felipe. Mas que menina desajeitada. Larissa recolheu a comida espalhada. Seu rosto estava queimando. Os dedos tremiam não de medo, mas do esforço de se conter. Nas semanas seguintes, a situação piorou. O armário dela estava cheio de toalhas de papel molhadas. Alguém a apelidou de Rato e o apelido pegou. Ela foi a última escolhida nas aulas de educação física. Larissa suportava tudo. À noite, ela canalizava sua frustração nos treinos no clube esportivo Águia Paulistana. Sua treinadora, Carla Mendes, notou a mudança. Você bateu no saco como se ele tivesse feito algo contra você, observou a treinadora. Alguma coisa está acontecendo? Só coisas da escola, respondeu Larissa. Vândalos. Larissa deu de ombros. Você sabe que pode se defender. Papai diz que brigar só vai piorar as coisas. Seu pai é um homem inteligente. Lutar deve ser o último recurso. Mas saber que você pode se defender quando necessário é importante. Larissa continuou a suportar, esperando que Gustavo se cansasse. Mas ele nunca cansava. Numa terça-feira ensolarada de abril, Larissa estava parada perto da quadra tomando seu copo de suco quando, de repente, sentiu uma presença atrás dela. Em vez do choque habitual, ela sentiu uma sensação fria e úmida na parte de cima da cabeça,
seguida por uma sensação de queimação em todo o couro cabeludo. A princípio pensou: a água é cruel, uma piada, mas inofensiva. Mas a queimação se intensificou e algo espesso escorreu pelo seu pescoço. Um cheiro químico atingiu seu nariz. Supercola da sala de trabalhos manuais. Ela levou a mão à cabeça. Os dedos sentiam uma massa pegajosa e endurecida. A queimação continuava, queimando a pele. A voz de Gustavo soou atrás dela. Parece que nosso rato está em uma situação complicada. A cola-rato realmente funciona. Risadas ecoaram pelo corredor. Por um momento, o mundo parou. A queimação se intensificou, mas ainda assim não era nada comparado à raiva interior. 6 anos de disciplina lutaram contra o instinto de revidar. O que está acontecendo aqui? A vice-diretora Simone Alves abriu caminho no meio da multidão. Ele colocou supercola no meu cabelo, disse Larissa. É só uma brincadeira, respondeu Gustavo, escondendo a garrafa. Nada sério. Gustavo, ao meu escritório. Imediatamente, ordenou Simone. Ela então se voltou para Larissa. Você precisa consultar a enfermeira com urgência. A enfermeira da escola ligou para os pais. Patrícia chegou chorando e levou a filha para a clínica. O médico confirmou queimaduras químicas de 1º grau. Era impossível salvar o cabelo. Eles tiveram que cortá-lo junto com a cola seca. Vamos registrar um boletim de ocorrência, disse Rogério. Isso foi um ataque com substância tóxica. Isso vai além do vandalismo, completou. A escola suspendeu Gustavo por 3 dias. Mãe, 3 dias por agressão química? Isso não é nada, desabafou Larissa, sentada no sofá, passando a mão pelo cabelo cortado. Ela não se importava com o cabelo. Ele cresceria novamente. O que a atormentava era a humilhação de saber que existia um vídeo de um dos piores momentos da sua vida que estava sendo compartilhado entre os colegas de classe. Eu não vou voltar, disse ela calmamente. Não até que algo mude. Os pais trocaram olhares. Vamos falar com o diretor, disse Patrícia. Vamos insistir em consequências sérias. Mas Larissa sabia que Gustavo era astro do time de futebol e vinha de uma família importante. Então falar sobre experiências de aprendizagem, mas nada mudaria. Naquela noite, Larissa tomou uma decisão. Meu pai estava certo. Lutar deve ser o último recurso. E esse era o seu último recurso. As semanas seguintes se arrastaram lentamente. Larissa ficou em casa, fazendo as tarefas enviadas pelos professores. Os pais enfrentaram os funcionários da escola marista, que insistiam que uma suspensão de 3 dias era o suficiente. Patrícia, sua mãe, iniciou uma campanha nas redes sociais. Justiça para Larissa, que se espalhou por grupos de pais. A TV Bandeirantes São Paulo entrevistou os pais sobre a reação da escola ao brutal ataque químico. A história estava ganhando força. O salão de beleza, Estilo em Beleza, ofereceu a Larissa um corte de cabelo gratuito. Mensagens de apoio chegaram aos montes, mas a escola se recusava a ceder. O vídeo continuava se espalhando. Alguns alunos enviaram mensagens debochadas para Larissa, chamando-a de chorona por causa de uma piadinha. Na segunda-feira, seus pais a mandaram para a escola com relutância, mas Larissa insistiu. Preciso fazer isso. Não posso me esconder para sempre. Rogério olhou para ela com firmeza. Você se lembra do que conversamos sobre brigas? Eu sei, pai. Último recurso. E se chegar a esse ponto, se não houver outra escolha, vocês me apoiarão. Mas só se for realmente necessário. Entrar na escola era como entrar numa arena. As conversas cessaram quando ela passou. Os olhos a seguiam. O cabelo agora era curto. Trocou seus óculos por lentes de contato. Caminhava de forma diferente, sem tentar desaparecer, sem se curvar. 6 anos de treinamento a ensinaram a ter confiança. Ela sentou-se em sua cadeira durante a aula de literatura. Quando Gustavo e Felipe entraram, houve silêncio. Gustavo cheirou o ar demonstrativamente. Você sente cheiro de queimado? Algumas risadas nervosas. Larissa não reagiu.
Na quinta-feira ficou claro que nada havia mudado. Um vídeo do incidente, no YouTube, já havia recebido milhares de visualizações. Na sexta-feira, durante o almoço, Larissa estava no refeitório quando foi cercada não apenas por Gustavo, Bruno e Felipe, mas também por metade do time de futebol. Olha só, quem? Saiu do esconderijo? Disse Gustavo em voz alta. Fiquei surpreso que você mostrou a cara, rato. Larissa olhou diretamente para ele pela primeira vez desde o incidente. Não vou mais me esconder. Palavras fortes de alguém que correu para a mamãe por causa de uma piadinha, debochou ele. Queimaduras químicas não são brincadeira, disse Larissa calmamente. Eu não quero brigar, Gustavo. Eu só quero almoçar. Brigar? Ele riu. Como se você pudesse. Eu não quero brigar, repetiu Larissa, mas não permitirei mais ser o seu alvo. Gustavo pegou a caixinha de leite de Larissa. Ela a tomou de volta imediatamente. Muito rápido, muito precisa. Havia surpresa nos olhos dele. Sabe de uma coisa, eu acho? A voz de Gustavo ficou mais áspera. Você precisa de um lembrete para se manter no seu lugar. Ele acenou para Bruno, que tirou um tubo de supercola do bolso. O estômago de Larissa se contraiu. Desta vez sem testemunhas, rato, sussurrou Gustavo. Depois da escola, por trás do ginásio na saída, você vai ter que passar por lá. Se não tiver com medo, é claro. Até lá então, disse Larissa calmamente. Só você e eu, sem amigos, sem armas, sem cola. Luta justa. As sobrancelhas de Gustavo se ergueram. Você está falando sério? Quer mesmo me desafiar para uma luta? Você? Sim. A certeza dessa palavra causou uma onda de sussurros entre os estudantes. Gustavo Neves olhou para Larissa com ar interrogativo e então sorriu. Seu funeral? Rato, ao meio-dia a notícia se espalhou por toda a escola marista. Na última aula, até os professores sabiam que algo estava para acontecer. Às 11h55, Larissa caminhou em direção à parte de trás do ginásio. Metade da escola se reuniu por lá. Os celulares estavam prontos. Gustavo ficou, no centro, acompanhado por Bruno Andrade e Felipe Moura. Não pensei que você teria coragem, gritou Gustavo. Última chance de recuar, rato. Larissa tirou o moletom. Sem amigos, ela lembrou com um sorriso. Só você e eu. Gustavo acenou para que Bruno e Felipe se afastassem. Não será necessária nenhuma ajuda, disse ele. Será rápido. Larissa permaneceu relaxada, sem dar qualquer indicação de que estava preparada. Gustavo começou a circular ao redor dela. Vamos ver o que você consegue fazer, provocou, fazendo uma finta. Larissa não se mexeu. Confuso, Gustavo atacou, desferindo um golpe violento contra a cabeça dela. Foi um golpe desajeitado, previsível, de longe. Larissa simplesmente deu um passo para o lado. Gustavo tropeçou e perdeu o equilíbrio. A multidão murmurou surpresa. Fique parada e lute. Ele avançou novamente, desferindo uma série de golpes. Larissa desviou e bloqueou cada um deles. Seus movimentos eram econômicos e precisos. Após 30 segundos, Gustavo já respirava com dificuldade. Pare de dançar e revide, gritou ele, atacando mais uma vez. Dessa vez, Larissa contra-atacou, com um simples golpe, segurando a perna dele e o jogando de bruços no chão. A multidão ficou boquiaberta e, logo em seguida, explodiu em uma mistura de choque e risos. Gustavo pulou de volta com o rosto vermelho de raiva. Sorte, rosnou. Não é sorte, respondeu Larissa calmamente. Podemos parar agora. É só você me deixar em paz. A proposta aplacada irritou Gustavo ainda mais. Com um rugido, ele avançou outra vez. Larissa deu um passo para trás, segurou um dos braços dele e usou o próprio impulso do adversário para lançá-lo por cima do quadril. O grandalhão caiu novamente com um baque. O círculo de espectadores ficou em silêncio. Os celulares continuavam, gravando, mas os rostos expressavam descrença. O que vocês estão esperando? Gritou Gustavo para Bruno e Felipe. Levem ela, as regras haviam mudado. Bruno e Felipe avançaram, transformando o duelo 1 contra 1 em um ataque de 3 contra 1.
Mas Larissa não entrou em pânico. Combater vários agressores fazia parte de seu treinamento avançado. Quando Felipe a alcançou primeiro, Larissa o agarrou pela perna, jogando-o ao chão antes de rolar para longe. Bruno a tentou derrubar, mas ela respondeu com um chute certeiro. Gustavo se levantou novamente, circulando o espaço em busca de uma brecha. Larissa permaneceu em movimento, mantendo consciência dos três ao seu redor. Ela é uma espécie de ninja, comentou alguém na multidão em voz alta. Esse comentário pareceu irritar ainda mais Gustavo. Com um novo rugido de raiva, ele conseguiu agarrar Larissa, tentando usar o peso do corpo para dominá-la. Mas era uma ação errada contra uma lutadora experiente. Em poucos segundos, Larissa reverteu a situação, posicionando-se atrás dele e aplicando um estrangulamento, não completo, mas com pressão suficiente para demonstrar o que poderia fazer. Desista, disse ela calmamente. Acabou. Gustavo resistiu por alguns segundos, mas logo congelou ao perceber a situação. Larissa sentiu o momento em que o espírito de luta dele desapareceu. Os músculos relaxaram. A transição da resistência para a rendição era clara. Ela soltou a mão e deu um passo para trás, deixando espaço para ele se levantar. O jogador de futebol se ergueu lentamente. Seu rosto era uma máscara de desconfiança e humilhação. "Quem diabos é você?" perguntou ele quase num sussurro. "Sou a garota que você vem perseguindo há 3 meses", respondeu Larissa com calma. "A garota que você mandou para o hospital com queimaduras químicas. A garota que pediu várias vezes para você deixá-la em paz." O círculo de estudantes ficou mudo. Muitos largaram os celulares. Gustavo olhou ao redor, encarando o mar de rostos e os aparelhos que registravam cada momento de sua derrota. Algo dentro dele pareceu ruir. Sem dizer uma palavra, ele abriu caminho pela multidão, deixando para trás sua jaqueta e o que restava da sua reputação. Bruno e Felipe trocaram olhares incertos e, em seguida, o seguiram. A multidão começou a se dispersar, comentando em voz baixa sobre o que tinham presenciado. Uma das meninas que ainda permanecia ali, Camila, colega de Larissa na aula de literatura, deu um passo à frente. "Onde você aprendeu a lutar desse jeito?" "Eu treino desde os 9 anos", disse Larissa simplesmente. "Mas nunca foi sobre briga, é uma questão de disciplina e autodefesa. Por que você não fez isso quando começaram a te intimidar?" "Porque deve ser sempre o último recurso, não o primeiro. Tentei todo o resto primeiro." Na segunda-feira seguinte, a escola marista parecia um lugar diferente. Alunos que nunca tinham falado com Larissa antes a cumprimentaram nos corredores. Os professores a observavam com uma mistura de preocupação e respeito. Gustavo Neves, Bruno Andrade e Felipe Moura estavam ausentes. Os pais de Gustavo o transferiram para uma outra escola depois que vídeos de ambos os incidentes viralizaram. O vídeo da Supercola agora servia como evidência na queixa que os pais de Larissa registraram contra Gustavo e a escola. O vídeo da briga transformou Larissa de uma ratinha em uma heroína popular entre os estudantes. Mais tarde, o diretor chamou Larissa em seu escritório. A expectativa era de que Larissa fosse suspensa ou expulsa. Em vez disso, ela encontrou seus pais, Rogério e Patrícia, o diretor de educação do distrito e o advogado da escola. Em vez de medidas disciplinares, os responsáveis pela escola queriam falar sobre um futuro construtivo. Os vídeos virais criaram uma crise na área. Pais e membros da comunidade queriam saber por que o incidente da Supercola não foi levado a sério. "Reconhecemos que houve deficiências na forma como a situação foi tratada", disse o chefe da educação. "Estamos implementando novos protocolos anti-bullying." "É tarde demais para nossa filha", observou Rogério. "Sim", admitiu o chefe. "É por isso que estamos aqui. Queremos consertar tudo." A solução incluía cobrir todas as despesas médicas de Larissa, estabelecer um registro formal de que Larissa agiu em legítima defesa e solicitar sua ajuda para desenvolver uma iniciativa anti-bullying. "Você demonstrou notável contenção e maturidade", disse o chefe de educação. "Essas são exatamente as qualidades que procuramos em líderes estudantis."
Eu ajudo, disse Larissa. Mas tem que ser uma mudança real, não apenas para enfeitar. Nas semanas seguintes, a escola passou por uma verdadeira transformação. A iniciativa anti-bullying incluiu mudanças reais nas políticas, treinamento de professores e um sistema de apoio entre pares. Larissa se viu no centro disso e até fundou um clube de autodefesa. Um dia depois, Felipe Moura, que havia retornado à escola na semana anterior, abordou-a. Olá, disse Felipe sem jeito. Olá, respondeu Larissa cautelosamente, mas sem hostilidade. Queria me desculpar por tudo, mas principalmente pelo episódio da supercola. Eu deveria ter parado, Gustavo. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Larissa. Porque pensei muito sobre isso. Sobre o porquê de eu ter concordado com tudo o que Gustavo fazia, e não gostei das respostas. Ele encontrou os olhos de Larissa. Eu fui um covarde. É mais fácil estar do lado dele do que ser seu alvo. Larissa assentiu. Eu entendo isso melhor do que você pensa. De qualquer forma, continuou Felipe, eu me inscrevi no seu clube de autodefesa. Se isso for como imagino, acho que talvez não seja apenas uma questão de técnicas de luta. Talvez também seja sobre ter confiança para fazer as melhores escolhas. É exatamente isso, disse Larissa estendendo a mão. Vejo você na quinta-feira. As cicatrizes na cabeça de Larissa foram profundas. Seu cabelo cresceu novamente, mas algumas mudanças foram permanentes. Ela se portava de forma diferente, não tentando mais desaparecer. Se manifestava em sala de aula, entrou para clubes, fez amigos. A habilidade em artes marciais, que antes era seu segredo, agora era algo que ela compartilhava abertamente, ensinando aos outros não apenas as técnicas, mas também a filosofia, o respeito, a disciplina e a compreensão de que a verdadeira força não vem da dominação dos outros. Às vezes, defender-se muda tudo. Não porque a violência resolva problemas, mas porque encontrar a coragem de dizer chega pode transformar não apenas a maneira como os outros o veem, mas também a maneira como você se vê. Agora me diz, você acredita que a melhor resposta para o bullying é o silêncio ou a defesa correta? E o que você faria se estivesse no lugar da Marina? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.